Nós estamos na 9ª semana, sabedoria e inteligência. Esta é a 9ª semana de sabedoria e inteligência. E a primeira coisa que nós devemos saber, qual é o conceito de sabedoria e qual é o conceito de inteligência, para que nós possamos buscar a sabedoria e possamos buscar a inteligência. O conceito de sabedoria é conhecimento da verdade, conhecimento inspirado das coisas divinas e humanas, razão, retidão e justiça. E inteligência é a facilidade de compreender, a percepção clara e fácil. A sabedoria e inteligência está ligado ao divino, mas não tem nada a ver com religiosidade, mas tem tudo a ver com religião, que quer dizer ligar a Deus. Diga, sabedoria, inteligência, é ligar a Deus. Nós devemos estar ligados a Deus, pois sabemos e temos estudado nessas semanas que a sabedoria, ela não é encontrada em qualquer lugar. A inteligência não é encontrada em qualquer lugar. Da semana passada nós ministramos que Jó, ele falava com Deus e ele questionava exatamente Deus sobre isso. Ele dizia: procurei a sabedoria na terra dos viventes, não encontrei. Procurei a sabedoria na morte, não encontrei. Em nenhum lugar encontrei a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus. Diga, sabedoria, ela vem de Deus. Nós temos a Bíblia na nossa mão, e a Bíblia é um livro guardião do segredo da sabedoria e da inteligência. A Bíblia, ela contém segredos que aqueles que buscam nas suas linhas podem encontrar sabedoria e inteligência. Porém, muitos ao ler a Bíblia não se tornam sábios, e sim religiosos. Muitas pessoas ao ler a Bíblia, ao invés de se tornar uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, ela se torna um religioso. E nós não estamos buscando algo para sermos religiosos. Nós estamos buscando segredos para que nós venhamos a nos tornar sábios e inteligentes, tendo o conhecimento da verdade, o conhecimento da inspiração em Deus, a justiça, a retidão, a razão, e a inteligência, a facilidade em ler a palavra de Deus e poder compreender, ter um discernimento daquilo que é a vontade de Deus. Hoje eu quero usar 2 versículos bíblicos, que eles vão trazer uma luz sobre esse assunto que nós estamos estudando nessas 9 semanas. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Diga, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Diga, todas as coisas contribuem para o meu bem. E o segundo versículo está em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Diga, aqueles que amam a Deus e Jesus venceu o mundo. Então são 2 versículos que eles nos ensinam 2 segredos de sabedoria. O primeiro é saber que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não importa o que esteja acontecendo, todas as coisas daqueles que amam a Deus vai terminar bem. Diga, todas as coisas que estão acontecendo vão terminar bem, porque eu amo a Deus. E o segundo versículo é Jesus falando que no mundo tereis aflições, e quem quiser paz, tem que buscar paz em Jesus. E ele diz, no mundo tereis aflições. Jesus não engana os seus seguidores, os seus discípulos. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Então, se nós queremos vencer o mundo, para quem nós temos que olhar? Para aquele que já venceu. Olhar para Jesus. Jesus já venceu. Jesus se fez homem e ele viveu da maneira como nós estamos vivendo aqui hoje. Ele percorreu a terra, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Tudo que você pode passar nessa terra, Jesus já passou. E ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus é o nosso referencial. Quantos querem vencer o mundo? Diga, Jesus é o nosso referencial. Então, a Bíblia nos traz 2 segredos de sabedoria para aqueles que querem vencer nesta terra, vencer nesse mundo. Primeiro é saber que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Não importa o que venha contra nós, Deus é perito em transformar maldições em bênção. E o segundo ponto, segundo versículo, para que nós venhamos ter sabedoria, é saber que para termos paz, nós temos que viver em Cristo. E Ele é o nosso referencial, porque Ele já venceu toda e qualquer situação que nós possamos viver aqui na terra. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci. Gostaria de contar para vocês uma história. Os Estados Unidos passou em 1929, eu não era nascido e nem ninguém que está aqui era nascido, passou a sua maior crise financeira. Foi a quebra da Bolsa de Valores. E isso afetou o mundo inteiro. Mudou a história da humanidade. A quebra da Bolsa de Valores em 1929 mudou a história da humanidade. E ali as pessoas perderam seus empregos, houve muita fome, muita miséria, as empresas não tinham como se manter, as empresas começaram a ir à falência. E conta que um moço, ele era um jovem empresário, e ele começou a ir aos bancos e pedir um empréstimo, porque ele dependia daquele empréstimo para tentar salvar a sua empresa. E ele ia em todos os bancos, e ele tinha a mesma resposta: não é possível. O teu perfil não dá para te emprestar. Você não vai conseguir pagar. E todos os gerentes de banco, todos os bancos a qual ele entrava, ele ouvia a mesma resposta. E ele foi a um banco e ele não desistia, ele foi a um banco e ele ouviu a mesma resposta: o teu perfil não dá para emprestar. Mas ele está saindo cabisbaixo, triste, angustiado, pensando na sua empresa, pensando na sua família, pensando nos seus funcionários. E ao sair pela porta, ele esbarra em um homem. E esse homem pergunta a ele por que ele estava tão angustiado.
E ele diz: me desculpe, é que eu já tenho andado por todos os bancos. Eu estou precisando de um empréstimo para tentar salvar a minha empresa. E esse homem a qual ele esbarra era um homem muito bem conceituado na época. Era o Henry Ford, o dono da Ford. E mesmo na crise, ele era um homem, um empresário que estava vencendo a crise. E aquele jovem, ao esbarrar com ele e contar a sua história, o Henry Ford tem compaixão daquele jovem, um jovem empresário, e ele disse para o jovem empresário: vamos comigo. E eles se dirigiram a um outro banco. E ele diz: só observe tudo o que vai acontecer. E o Henry Ford, ao entrar ali, ele começa a mostrar para todo mundo que ele estava junto com aquele jovem. Chama ele pelo nome e se mostra alegre em ter encontrado ele. E dá um abraço naquele jovem. E o Henry Ford sabia que todos estavam observando. E o Henry Ford, ao se despedir daquele moço, diz: depois você me telefona, porque nós temos que continuar a nossa conversa. E ele sussurra no ouvido do jovem e diz assim: vai lá agora e pede um empréstimo para o gerente. E o jovem diz: mas não aconteceu nada, você não fez nada, eu estou precisando de dinheiro. E você não me emprestou dinheiro. Ele disse: aconteceu muita coisa. Vai lá e fala e pede para o gerente o empréstimo. E o Henry Ford saiu, e aquele jovem chega ao gerente, e agora, para surpresa do jovem, o gerente já recebe ele de uma maneira diferente, pede para ele sentar, serve cafezinho, e ele sai daquele banco com o empréstimo que ele foi buscar. Qual foi a diferença? Ele estava com um homem que tinha credibilidade. Apenas a credibilidade daquele grande empresário influenciou o gerente do banco, porque sabia que quem andasse com Henry Ford seria alguém promissor. Ainda mais o Henry Ford dizendo assim: nós vamos continuar a nossa conversa. Então aquele gerente entendeu que aquele jovem era um jovem promissor. E Jesus, ele diz exatamente isso: eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo? Anda comigo. Você pode ter aceitado Jesus e falando assim: mas não mudou muita coisa. Mas no mundo espiritual, pelo fato de você andar com Jesus, você já tem credibilidade. Você pode usar o nome de Jesus. Ele disse assim: em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome orarás e os enfermos serão curados. Ele diz: pode usar o meu nome. Parece que nada mudou. E por nós não entendermos isso, nós continuamos a mendigar, a reclamar que nada acontece. Porque nós não usamos a influência de Jesus. Ele diz: no mundo tereis aflições. O Henry Ford não disse para esse moço: moço, agora a sua vida mudou porque eu vou te emprestar um dinheiro. Muitas pessoas entram na igreja achando isso, que Jesus vai chegar para ela e vai dar dinheiro para ela. Jesus não vai te dar dinheiro. Mas Ele tem um nome que está acima de todos os nomes. Jesus tem um nome que todos os reis da terra se dobram para Ele. E Ele chegou para nós e disse: pode usar o meu nome. Use o meu nome. Eu já venci. Tudo que você vai passar, eu já venci. Tudo que você precisa, eu sei como fazer. Diga: sabedoria é entender que Jesus emprestou o seu nome e eu posso usar o seu nome. Eu posso usar da sua credibilidade. Se você chegar aqui e falar assim: todos os demônios saem em nome do pastor Marcos, os demônios vão sair? Não. Eles vão rir, vão bater em você e talvez vão bater no pastor Marcos também. Não aconteceu isso com os discípulos de Jesus?
Chegou um homem e disse assim: pelo Deus de Paulo, sai todo demônio. O diabo falou para ele: Paulo eu conheço e Jesus eu conheço, mas você eu não conheço. E deram uma surra nele. Agora, quando você usa o nome de Jesus, você pode estar fraco do jeito que você estiver, mas se você clamar o nome de Jesus, você se fortalece. E o diabo não vê mais você, o diabo vê Jesus. É como aquele moço, ele entrou em vários bancos para pedir um empréstimo. Não conseguia. Mas no momento que ele usa a influência do Henry Ford, o gerente do banco não via mais aquele moço. Via quem estava por detrás dele. Um dos empresários mais ricos do mundo. Dono da Ford. Quando o gerente olhou para aquele moço, disse: eu não posso negar nada para ele. Porque quem está por detrás dele é um Henry Ford. E Jesus diz assim: tudo que você pedir em meu nome, o Pai que está nos céus vos dará. Sabe que muitas vezes a gente chega diante de Deus e fala assim: ah, Deus, eu estou cansado. Olha, essa vida é uma desgraça. Não é o jeito correto. O jeito correto é nós usarmos o nome de Jesus. O teu filho nos prometeu que tudo aquilo que nós pedimos, em nome dele, o Senhor nos dará. Aí você pode pensar: mas eu não mereço. Quem aqui é merecedor? Ninguém. A graça é algo que vem para aqueles que não são merecedores. Mas é uma bondade de Deus. É uma misericórdia de Deus. Se você esperar merecer, você nunca vai conquistar. O problema é que nós não sabemos usar aquilo que nós temos para usar. O nome de Jesus. Diga: eu preciso aprender a usar o nome de Jesus. O segundo versículo nos fala do quê? Que todas as coisas, todas. Mas às vezes nós entendemos que algumas coisas. Às vezes nós entendemos que nem todas as coisas. Mas a Bíblia diz: aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então nós não temos uma inteligência para ler a Bíblia. E quando nós não temos uma inteligência para ler a Bíblia, nós nos tornamos o quê? Religiosos. E não temos uma ligação com Deus. Porque não entendemos o texto bíblico. Não entendemos que nós temos que usar o nome de Jesus. Não é se eu sou bonzinho, se eu não sou bonzinho. Eu tenho que usar o nome de Jesus. Digo: o nome de Jesus tem poder. O inferno, ele treme quando ouve o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as portas, elas se abrem. Todas. Não existe uma porta que consiga resistir o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo ponto que nós devemos entender é esse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo diz o seguinte: e sabemos. Paulo acredita que nós já sabíamos. Mas a grande verdade é que nós já ouvimos tantas vezes e às vezes não sabemos isso. Ou não tomamos posse disso. E o diabo nos engana. E o diabo, ele nos amedronta. Aí nós pensamos que algumas situações é para nos derrotar, é para nos destruir, é para nos amedrontar. Não. Tudo que Deus permite que venha contra o homem, é que o homem pode suportar. A Bíblia diz que não vem nenhuma tentação que você não possa suportar. Se Deus permitisse algo que você não conseguisse suportar, Deus seria injusto. Tudo que vem contra a sua vida, você pode vencer. Diga: tudo que vier contra a minha vida, eu posso vencer.
Então é esse entendimento que muitas vezes nos falta. Aí nós pensamos que algumas coisas que vêm contra a nossa vida, nós não suportamos, não conseguimos vencer, e por pensar assim, nós nos rendemos aos problemas. Por se render ao problema, o diabo, ele te domina. Por você não resistir ao diabo, ele vai conquistando territórios na sua vida. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas parece que os crentes entendem o contrário. Fuja do diabo, porque ele vem vindo e ele vai te matar. Mas a Bíblia diz: resista, ponha ele para correr, use o nome poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal sai, todo mal que está se levantando cai por terra. Então Paulo parece que ele achava que todos os crentes sabiam disso. Ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tinha um cozinheiro muito famoso, e ele tinha um restaurante, e ele estava ali na sua cozinha. Aí chega o seu filho, reclamando da vida, reclamando da situação, e o pai ali cozinhando. E o filho chegando e murmurando, se lamentando, que nada dava certo, que ele estava tentando tantas coisas, mas não tinha sorte. E o pai ouvindo, e o pai disse: filho, pega 3 panelas ali para mim, coloca no fogo com água. Agora você me pega uma cenoura, me pega um ovo e me pega um pó de café. E a água esquentando. Aí ele pega a cenoura e coloca numa panela, coloca o ovo na outra panela e coloca o café em outra panela. E ele conversando com o filho, ouvindo o filho reclamar, porque a situação era terrível. E passado alguns minutos, aquela água ferveu. Aí ele chama o filho e diz: filho, me ajuda aqui. Vamos tira a cenoura para mim. O que aconteceu com a cenoura? E o filho diz: amoleceu. Aí diz: pega o ovo agora, veja o que aconteceu com o ovo. E ao pegar o ovo ele diz: o ovo endureceu. Agora vamos ver o café. O que aconteceu com o café? A água mudou de cor, se transformou. E ele diz: é assim a vida. Esta água fervendo são os problemas da nossa vida. Conforme você reage ao ferver da vida, é como você vai ficar. Se vier os problemas, você pode amolecer demais, igual a cenoura. Ou você pode se tornar muito rígido, igual o ovo. Tem pessoas que quando vem o problema, ele se torna mole, ele amolece. Tem pessoas que desmaiam, as pernas amolecem, ele não consegue enfrentar, se torna uma cenoura. Tem alguém cenoura aqui hoje? Não, diga não. Amém. E tem pessoas que se tornam como o ovo. Quando vem os problemas, as amarguras da vida, ele vai se enrijecendo, ele vai se fechando. E ele fica insensível, ele fica muito duro. Se torna algo impenetrável. Tem pessoas que o problema amolece e tem pessoas que o problema endurece. Mas tem pessoas que, quando vem um problema, e o problema o que é? As aflições da vida. A água fervendo são as aflições, as dificuldades, os problemas. E conforme você reage. E ele disse para o filho: agora, o que aconteceu com o pó de café? A água mudou de cor. É assim que nós devemos ser. Diante do problema, nós temos que transformar a situação. Diga: no meio do problema, eu posso transformar o problema. E não permitir que o problema
venha me transformar. Quando você pega uma cenoura antes de ferver, ela é muito rígida. Quando você pega um ovo, qualquer coisinha ele se quebra. Mas quando você coloca na água fervente, a cenoura se transforma mole e o ovo enrijece, fica duro. Mas o pó de café, ele é um alimento que ele nos ensina a transformar a situação. No meio do problema, você tem a capacidade de transformar a situação. Por isso esse versículo, ele tem que ser anotado na nossa Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga, todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor serão transformadas pela minha fé, pelo nome de Jesus. E tudo que eu estou vivendo vai ser transformado para o meu bem. Como eu gosto de café, quantos gostam de café aqui? Amém? Depois de uma fervida dessa, nada como um bom cafezinho, né? Amém? Então assim, nós devemos ser como o pó de café, transformando tudo. Então sabedoria e inteligência é exatamente isso. Não é uma vida religiosa, mas é ter uma ligação com Deus. Saber o que Deus pode ser na nossa vida. Saber o que Deus, Ele quer nos proporcionar. E ler a Bíblia não como um religioso, mas saber que da Bíblia nós podemos extrair ensinamentos para o dia a dia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aconteceu uma coisa muito ruim hoje. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que aconteceu, Deus está no controle. Eu amo Deus. Quantos aqui amam a Deus? Diga, todas as coisas cooperam para o meu bem. Ainda que eu não esteja vendo esse bem ainda, o bom acontecer, mas eu tenho certeza que no final eu sou mais do que vencedor. Você crê nessa palavra? Abra sua Bíblia, 1 João, primeira carta a João, do apóstolo João, capítulo 5. Diz assim, primeira carta do apóstolo João, bem no finalzinho da Bíblia. A fé em Jesus e as suas consequências. A fé em Jesus e os seus resultados. Ter fé em Jesus traz consequências, traz resultados. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Diga, quando é que eu amo a Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Diga, só ama a Deus quem guarda os seus mandamentos, quem obedece os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O diabo, a primeira coisa que ele vem falar é a seguinte: servir a Deus é muito difícil. É mentira. Servir a Deus não é pesado. A Bíblia nos ensina que servir a Deus não é pesado. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga, todos os que são nascidos de Deus vence o mundo. Quantos querem vencer o mundo? Jesus disse, eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Para vencer o mundo,
é preciso ser nascido de Deus. Diga, eu quero ser nascido de Deus. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então não tem como ser vencedor se nós não andarmos com Jesus, não seguirmos Jesus, não falarmos de Jesus, não mostrar para o mundo e para o mundo espiritual que nós somos amigos de Jesus. Quantos aqui são amigos de Jesus? Então precisamos mostrar ao mundo que Jesus é nosso amigo. Precisamos mostrar ao mundo espiritual que nós temos autoridade e autorização para usar o nome de Jesus. Usar o nome de Jesus. Em qualquer situação que você não pode vencer, usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que entrou na minha casa, sai. No seu nome não sai. No meu nome não sai. No nome do pastor Marcos, também não sai. Mas em nome de Jesus, todo espírito maligno que está tomando conta do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, se você usar esse nome, ele sai. Você crê? Diga, a partir de hoje, eu vou mostrar ao mundo espiritual que Jesus é o meu amigo. Quantos creem nessa palavra? Diga, a partir de hoje, os problemas vão saber que eles não podem me mudar, mas eu posso mudar toda a situação, todo o problema, porque eu sei que os problemas que estão vindo contra mim vão me fazer mais forte. Você crê nessa palavra? Diga, eu posso mudar as circunstâncias. As circunstâncias não vão me conseguir mudar. Você crê nessa palavra? Diga, esta noite é uma noite de sabedoria e de inteligência. Esses 2 versículos resumem a minha vida. Jesus é o meu amigo, Jesus é o meu fiador, Jesus é o meu Senhor. Ele venceu o mundo. E em seu nome, eu sou mais do que vencedor. O segundo ponto é, os problemas, as dificuldades, as circunstâncias, as enfermidades, o mal, o diabo, tudo que se levanta contra mim, não vai me derrotar, vai me fazer mais forte. Quantos creem dessa maneira? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você quer deixar o diabo triste? Fale que o problema que vem vindo contra você é para deixar você mais forte. Que tudo vai resultar em bênção para a sua vida. Quando você se abaixa a cabeça e começa a chorar, o diabo se anima. Sabe que tem muitos crentes que animam o diabo. O diabo, ele fica animado quando ele vem contra alguns crentes. Porque ele manda um probleminha e o crente começa a chorar, começa a se lamentar, começa a se espernear, começa a contar para todo mundo que está com problema. Mas tem um tipo de crente que desanima o diabo. É aquele que usa esse texto. Todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Se coloque em pé. Põe a mão no seu coração.
Deixa essa palavra entrar no seu coração esta noite. Jesus é teu amigo. Você vai usar o seu nome. Você tem um crédito com esse seu amigo. E o mundo espiritual vai saber que ele é seu amigo. Quando vier o mal contra a sua casa, você vai usar o nome dele. Quando vier uma tentação, você vai usar o nome de Jesus. Quando o diabo te tentar, você vai usar o nome de Jesus. Porque ele é um nome respeitado. Todos os reis da terra vão se curvar para ele. Todos os reinos vão se curvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. E você é amigo dele. Então as portas começam a se abrir para você. Use o nome de Jesus. Quando você vai procurar um emprego, você já declara: eu vou conquistar este emprego em nome de Jesus. Quando você tem um problema para resolver no dia, fala: em nome de Jesus, esse problema vai cair por terra. O mundo espiritual começa a se abrir quando você usa esse nome. Quando o diabo quer te desanimar com os problemas da vida, você desanima ele. Você diz: eu sou mais do que vencedor. Todos os problemas vão me fazer mais forte. Eu vou sair dessa situação mais forte, porque eu sou mais do que vencedor. Quantos creem dessa maneira? Diga: Senhor Jesus, seja o meu amigo. Eu quero ser seu amigo. Me autorize a usar o seu nome. Me autorize. Diga: eu amo a Deus. Por isso, todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu não vou deixar de amar a Deus, porque todas as coisas se transformam em bênção na minha vida. Quantos creem dessa maneira? Então diga: Senhor Jesus, obrigado por ser meu amigo. Obrigado por emprestar o seu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por me fazer mais do que vencedor. Obrigado, Pai, por transformar toda e qualquer situação em bem para a minha vida. Eu te agradeço nesta noite.